Olá, seja bem-vindo a mais uma outra aula. Nesta aula vamos falar a respeito de strings dentro de Python. Já falamos que string é um tipo de dado de texto e vamos falar nesta aula a respeito de definição de string, ou seja, como nós vamos definir strings, que já falamos também nas aulas anteriores. Vamos falar de strings de multilinhas, o que ainda não falamos. Vamos falar acerca de concatenação de strings, que é junção de dois strings, por exemplo. Vamos falar acerca de principais métodos de string, onde dentro deles vamos ver len, vamos ver o método lower e método upper, vamos ver o método strip, replace, split, find, start switch e end switch, e por fim vamos ver o método count. Esses métodos, de lembrar, não são todos, são vários. O string carrega vários métodos. Você pode visitar a documentação de strings na página oficial de Python e você pode lá explorar por lá, na verdade, outros vários métodos e entender basicamente como é que eles funcionam. Vamos trazer esses métodos porque são os mais usuais, mais importantes de serem conhecidos, mas não porque os outros não são importantes, mas para esta aula vamos ver esses métodos. Então, como definimos string? Nós já vimos isso nas aulas anteriores. Para definir string é simples. Nós apenas, o que nós vamos fazer é pegar aqui, por exemplo, vamos definir uma mensagem. Vamos definir uma mensagem e vamos dizer olá mundo, dentro de aspas, sejam elas aspas simples ou aspas duplas. Então, colocamos aqui olá mundo, olá mundo. Isto já é lido como uma string dentro do Python, e nós vimos isto imprimindo acerca do type. Então, como isto funciona dentro do Python, por exemplo, este olá mundo, que é a primeira string, ou podemos dar aqui o nome de string mesmo, vou dar aqui o nome de string 1, e vou dar o nome também de string 2, para você ver o funcionamento. String 2, vou dar o nome aqui Python, por exemplo, vou colocar aqui Python é uma linguagem, ou seja, Python é maravilhoso, certo? Escrito isto, pode ver que isto é lido como string, isto também é lido como string, e podemos verificar isso usando a função print. Podemos verificar isso usando a função type, print type. Vamos usar type de string 1, e vamos usar também type de string 2. Exatamente. Se nós rodarmos este nosso programa agora, vamos aqui limpar isto. Vamos rodar novamente. Podes ver que temos classe str, que representa esses dois strings, são do tipo str. Então, tanto com aspas duplas quanto com aspas simples, isto representa strings. Então, o que seria, por exemplo, strings de multilinhas? Então, vamos apagar este print. Vou apagar este print aqui. String de multilinhas, por exemplo, seria aqui, coloco minha, ou seja, mensagem. Vou colocar aqui mensagem. Vai receber. Para colocar string de multilinhas, você tem que colocar entre aspas triplas. Aqui tem 4 aspas, tem que ser 3. Entre aspas triplas. Então, tudo que estiver aqui dentro, Python irá interpretar como sendo uma string, onde você dentro disto, isto pode ser ignorado. Atenção, em Python você pode usar aspas triplas para fazer comentário de várias linhas, ou pode usar aspas triplas para representar string. Então, posso escrever aqui, por exemplo, estou aprendendo, espaço, ou seja, salto a linha, a programar na melhor linguagem de programação para computadores
e estou... Por aí vai. Assim. Estou amando. Então, se eu rodar isto aqui, por exemplo, vir aqui e colocar print de mensagem, e rodo isto aqui, podes ver que ele imprimiu um texto bem bonito, assim como ele está aqui. Uau, você conseguiu ver o poder que Python carrega. Grande poder este que Python carrega. Ele imprimiu a mensagem como está aqui, de como ela está formatada e tudo mais. Percebes? Como ela está formatada e tudo mais. E se eu vir aqui imprimir, por exemplo, type, print type mensagem. Se eu imprimir o tipo de mensagem, por exemplo, venho aqui e imprimo, podes ver que é de classe string. Então você consegue compreender o grande poder que Python carrega. Aqui. Tenho aqui o meu texto, a minha mensagem, e tenho aqui tipo de dado, string. E nós conseguimos assim atribuir string de multilinhas ou de várias linhas dentro de Python. Então, o que seria concatenação? Concatenação é o que nós fizemos quando estávamos cá em cima, por exemplo. Concatenação é pegar, tenho essas duas strings aqui. Aqui vou colocar, por exemplo, nome. Vou colocar aqui nome Salvador. Vou colocar aqui apelido. Vou colocar aqui, por exemplo, Tomocene, certo? Então, tenho aqui nome e apelido. Então, como posso juntar estas duas variáveis ao imprimir e imprimir, na verdade, como sendo numa única linha? Então, venho aqui print, temos duas formas. Nesse caso, dependendo da situação, uma forma vai ser melhor que a outra. Temos duas formas, que é usando o sinal de mais ou usando o sinal de vírgula. Posso colocar aqui nome, vírgula, apelido. Então, se eu imprimir isto aqui, pode ver que ele imprimiu aqui Salvador Tomocene. Mas você vai dizer, não, esse espaço aqui, óbvio, porque eu deixei espaço aqui. Eu te digo, não é verdade. Se eu colocar aqui, por exemplo, mais, em vez de vírgula, se eu rodar isto aqui, pode ver que está tudo junto, Salvador e Tomocene, tudo junto. Então, o mais, ele serve para juntar, percebes? O mais, ele serve para juntar, unir strings. E já a vírgula, ele serve para concatenar, mas coloca espaço entre as strings. Então, posso colocar aqui, por exemplo, está aqui. Eu posso vir aqui, por exemplo, e colocar dentro disto print, e aqui print é uma função, coloco aqui print meu nome, então meu nome, você coloca dois pontos, espaço, aqui colocas mais, meu apelido, então aqui colocas meu apelido, aqui colocas novamente mais e colocas aqui meu apelido, dois pontos, espaço e colocas aqui mais apelido. Então, se nós rodarmos isto, podes ver que temos aqui meu nome e temos aqui meu nome, espaço, nome, temos aqui espaço, nome. Só que veja que este mais que nós colocamos aqui não surtiu efeito de espaço. Por quê? Porque aqui dentro nós não colocamos espaço. Mas se nós colocássemos aqui vírgula, por exemplo, vírgula, e rodássemos aqui, ia ter espaço. Meu nome, dois pontos, Salvador. Temos aqui apelido, dois pontos, meu apelido, dois pontos, Tomocene. Então, para situações diferentes, usa-se, na verdade, ou mais ou vírgula para juntar strings. Mas quando você coloca vírgula, ele gera espaço. E quando você coloca mais, ele simplesmente une as duas strings. Então, essa é uma forma que você tem, na verdade, de concatenar strings dentro do Python. Juntar dois strings ou mais dentro do Python. Então, vamos agora para ver os principais métodos, na verdade, dentro do Python. Onde, primeiramente, vamos começar com o método len. O que seria método? Métodos são classes já prontas em que servem para fazer ou executar uma certa ação. Por exemplo, este método len, ele serve para ler o comprimento, na verdade, de uma string. Ele consegue ler
quantos caracteres aquela string tem, quantas letras aquela string gastou. Por exemplo, eu posso pegar essa string aqui, string 2, vou lhe cortar, vou lhe separar aqui. Não, vou deixar aí mesmo, Ctrl V, e vou copiar ele, Ctrl C, e vou colocar aqui, Ctrl V. E posso dar aqui nome de texto. Vou colocar aqui texto. Vou colocar aqui o texto. Python é maravilhoso. Então, se eu vir aqui e dizer print, atenção, estou a usar a função print para ele conseguir imprimir o resultado disto que eu quero ver aqui. Então, vou colocar print len e entre parênteses coloco o texto. Percebes? Len texto. Então, esta len é um método, que é uma função dentro do Python. E esta função tem um retorno. Pode ver aqui que é function def len object sized. Então, ele vai retornar um inteiro. E rodo aqui, vamos lá limpar aqui terminal. Rodo aqui, podes ver que tenho 21 como retorno. O que quer dizer esse 21? Esse 21 quer dizer que este Python é maravilhoso, tem 21 caracteres, certo? Este Python é maravilhoso, carrega consigo 21 caracteres. Então, para além disto, o que eu tenho também como outro método é o método low e o método upper. O método low, por exemplo, posso vir aqui, pegar este texto, Ctrl C e coloco aqui, Ctrl V. Para o método low, posso vir aqui colocar ponto upper, isto, e se eu vir aqui, Ctrl X e imprimir esse texto, o que vai acontecer é que esse texto todo há de vir, na verdade, já convertido para letras maiúsculas. Rodo. Tá bem, é len, não imprimi texto, perdão. Eu tinha que imprimir texto, não len. Então, imprimo o texto, rodo isto, pode ver que o Python é maravilhoso, está tudo em letras maiúsculas. Mas se eu colocar aqui, por exemplo, lower, se eu rodar, podes ver que tudo é letras minúsculas, mas eu tinha aqui letra maiúscula inicial, tenho a letra maiúscula inicial, mas aqui tenho o resultado tudo letras minúsculas. Então, o lower e o upper, ele serve para letras maiúsculas ou minúsculas. Então, vamos aqui, por exemplo, posso declarar mesmo variável. Vamos aqui colocar texto minúsculo. Texto minúsculo, minúscula, vai receber texto ponto lower, por exemplo. E aqui texto maiúscula, texto não seria ponto aqui. Aqui tem que ser hífen, porque é nome de uma variável. Então, hífen, nome de variável, maiúscula, recebe texto ponto upper. Percebes? Então, se nós imprimirmos texto, texto maiúscula e texto minúsculo aqui, print, e texto minúscula, vamos ter dois resultados diferentes. Vamos aqui até concatenar isto. Vou aqui dizer maiúscula, dois pontos, vou colocar maiúscula, dois pontos, vírgula. E aqui, vou copiar isto aqui para colocar minúscula, Ctrl C, Ctrl V. Aqui tinha que ser minúscula, não maiúscula. Ok? Ok, vírgula aqui, para separar ou concatenar. Aqui vamos colocar minúscula. Minúscula, texto, minúscula, não maiúscula aqui. Texto, minúscula, certo? Se eu rodar isto aqui, podes ver minúscula, Python é maravilhoso, maiúscula, Python é maravilhoso. Então, tenho aqui texto maiúscula, tenho texto minúscula, através da função, ou seja, do método upper e lower. Então, estas são mais outras formas de você trabalhar com textos ou com métodos dentro do Python. Então, para além disto, temos o strip.
O que seria strip? Strip, ele serve para remover os espaços em branco. Então, por exemplo, eu posso ter esse texto aqui, vou copiar o mesmo texto, Ctrl C e coloco ele aqui, Ctrl V. Este texto aqui, vou apagar isto. Então, senão vai imprimir. Coloco esse texto aqui, coloco muitos espaços aqui. Aqui, assim. Por exemplo. Então, se eu imprimir aqui, por exemplo, vir tprint, texto.strip, texto.strip, ele vai servir para quê? Quando eu rodar isto, podes ver que ele começou com Python aqui, é maravilhoso. Então, o que ele faz exatamente? Ele só serve para remover espaço, seja no início e no fim. Então, se eu colocar, por exemplo, isto assim e juntar isto, agora, juntando isto, aqui estando normalmente como estava, se eu rodar, ele vai remover os espaços no início e no fim. Então, o split ou strip, ele serve para remover espaços no início e no fim. Então, pode ver que o texto aqui está limpo. Python é maravilhoso. Então, este é um método que também é muito usual e importante dentro do Python. Então, aqui temos outro método que é o replace. O método replace, ele serve, na verdade, para substituir um texto dentro de um texto já colocado. O que é isso de substituir? Por exemplo, eu posso pegar aqui este meu texto, Ctrl C, vamos ver aqui, vamos colar Ctrl V, vamos remover este print, senão vai ficar a imprimir. Então, se nós pegarmos aqui, o Python é maravilhoso. Por exemplo, eu posso vir aqui e quero substituir a palavra maravilhoso. Então, posso escrever aqui novo texto, ou seja, nova palavra. Atenção, isso posso fazer atribuindo uma variável ou sem atribuir uma variável. Então, nova palavra, vou dizer texto, ponto, replace. Então, vamos replacear o quê? Esta função ou este método leva consigo dois parâmetros. Pode ver aqui, def replace. Temos o old e temos o new, ou seja, o texto antigo e o texto novo. Então, o texto antigo que eu tenho aqui é este, maravilhoso. Então, Ctrl C, Ctrl V, maravilhoso. E vírgula, coloco entre aspas também o novo texto. Então, coloco aqui incrível. Incrível. E rodo, podes ver que... não printei nada aqui. Então, vou dizer aqui. Agora, posso dizer aqui. Print nova palavra. Podia ser novo texto. Imprimo aqui, está aqui. Python é incrível. Já não é Python, é maravilhoso. Percebes? Então, já temos aqui Python é incrível e não Python é maravilhoso. Isto aqui eu podia colocar aqui. Ou podia colocar simplesmente, posso apagar isto aqui, em vez de nova palavra. Posso pegar isto, como está aqui, Ctrl X e coloco dentro deste print. Ctrl V. Assim mesmo, ele podia trazer uma nova palavra. Então, imprimo isto, vamos lá apagar isto para você ver, limpar esta nossa tela e imprimo. Tem aqui, Python é incrível. Então, ele pegou este maravilhoso, substituiu e colocou este incrível dentro do maravilhoso. Fizemos o que? Replace. Passamos, ou seja, removemos e colocamos, substituímos com outra palavra. Então, outra função, ou outro método muito importante também de conhecermos é o split. O split, ele serve para dividir palavras em lista de palavras. Na verdade, pega uma string, que é muito comprida, e ele começa a dividir. Corta parte em parte. Então, podemos pegar esse nosso texto ainda, que é o nosso exemplo, Ctrl C, que o Python é maravilhoso, até porque é uma linguagem muito maravilhosa mesmo, vou apagar isso aí, e coloco aqui, texto, Ctrl V, e venho aqui, vou dizer print, texto, ponto, split. Então, se eu rodar isto aqui,
podes ver que ele trouxe uma lista de palavra, ou seja, uma lista de conteúdo, onde tenho por palavra, ele pega palavra por palavra e corta. E na substituição ele coloca vírgula. Vírgula final dentro de lista é para separar os valores que estão dentro da lista. Então tenho aqui esta palavra Python, está aqui, Python, está aqui, maravilhoso, está aqui. E posso colocar aqui, por exemplo, e lindo, lindo demais. Então, se eu vir aqui e rodar novamente isto aqui, podes ver, Python é maravilhoso e lindo demais. Então, ficou tudo isso separado, de tal forma que você pode fazer tratamento desse string, desses dados, conforme o que você desejar no seu programa, por aí vai. Então, é muito usual, é muito usado também esse split dentro do Python. Então, outro método que nós usamos é o find. Find, para que ele serve o método find? O método find serve para encontrar a posição de uma certa string. Percebes? Ela vai verificar se existe aquela string e encontra a sua posição. Se não existir aquela string, ele não vai conseguir encontrar a posição dessa string. Mas se existe essa string dentro, ou esta palavra, ou esta coisa dentro daquela string que você colocou, ele retorna, na verdade, a sua posição. Por exemplo, podemos dizer aqui, print texto ponto find. Vou querer localizar o quê? Vou querer localizar a palavra por exemplo, E se eu imprimir isto aqui, ele está a dizer que lhe encontrei a palavra e a palavra começa na posição 7. Então, coloco 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A palavra lhe encontrei, ele começa na posição 7 para frente. E se eu colocar aqui find, por exemplo, copio isto, Ctrl C e coloco, meu Deus, vamos Ctrl Z, Ctrl C aqui e coloco aqui Ctrl V e rodo isto aqui, viu que ele disse que eu encontrou na posição 9. O que ele retorna? Onde ele retorna? Ele retorna a posição inicial, a posição em que aquela string começa. Por exemplo, temos aqui Python, até aqui é 8. Então, onde este maravilhoso começa é na posição 9, percebes? É na posição 9. Então, de 9 para lá, ele já não conta, mas ele diz que a partir da posição 9 está lá a palavra que você está a procurar, certo? A palavra que você está a procurar está a partir da posição 9. Então, o string ele é ordenado, ou seja, é colocado em posicionamentos. Nós já falamos disso lá em cima. Então, temos, por exemplo, também os métodos start switch e end switch. O que seria start switch e end switch? Start switch, ele serve para verificar se string começa com uma determinada substring. O que seria isso de string começar com uma determinada substring? E end switch também, ele verifica se a palavra termina com uma determinada substring. Vamos voltar aqui. Eu falei, se ele não encontrar uma palavra, por exemplo, vou colocar aqui incrível. Incrível. Vamos rodar. -1. O que quer dizer -1? -1 quer dizer que não existe. Ele não conseguiu encontrar. Não tem nenhuma posição incrível aqui, neste texto. Percebes? Ele colocou aqui -1. Então, ele não encontrou. Então, vamos voltar aqui ao start switch e end switch. Start switch e end switch, ele serve para determinar se start switch, por exemplo, se tem uma palavra no início e end switch se tem uma palavra no fim. Vamos pegar esse nosso texto de exemplo, Ctrl C. Ele retorna false ou verdadeiro. E Ctrl V aqui. Então, vou colocar aqui start switch print. Vou colocar aqui print texto ponto start switch. Então, qual é a palavra do início? Vou colocar aqui Python, vou copiar Ctrl C e vou colocar uma palavra verdadeira. Ctrl V. E se eu rodar isto, tem que retornar true, que é verdadeiro. Está aqui. True. Uau, ele retornou esse -1 de novo. Temos que apagar isto. Então, ele retornou aqui um true, que representa que é verdadeiro. Se dentro desta palavra que você me deu, ou dentro desse texto que você me deu, ele começa com esta palavra mesmo que é Python. Então, você vai conseguir fazer ou usar isto para vários programas. Tem várias utilidades dentro do Python. Então, vai dizer sim, ele tem isto aí. Mas ok,
E já no fim desta frase, também tem isto que eu preciso. Você verifica, por exemplo. Aí Ctrl V, perdão. Aí colocas aqui print texto ponto end switch e colocas aqui end switch, por exemplo, dentro dessa switch que eu tenho como end. É maravilhoso. Ctrl C e coloco aqui Ctrl V. Na verdade, vamos ver. Eu não coloquei esse ponto de interrogação. Ponto de exclamação, perdão. Vamos ver se ele retorna como verdadeiro ou falso, por causa de falta deste ponto de interrogação. Mas vamos ler aqui. Ele leu como falso. Por quê? Falta este ponto de interrogação. Vamos colocar esse ponto de interrogação, Ctrl C, e colocamos aqui Ctrl V. Rodamos. Retornou verdadeiro e verdadeiro. Aí não se me pergunta, mas uau, só ponto de interrogação? Ou será que quando eu colocar só ponto de interrogação vai ler como verdadeiro? Então vamos lá tentar, porque eu na verdade nem verifiquei isso antes. Então, vamos verificar aqui agora tempo real. Vamos rodar. Ele retornou true. O que quer dizer que ele pega a última string e a primeira string, não a primeira palavra. Eu consigo pegar isto e apagar, começar simplesmente com P. Rodo, também temos true. Percebes? Então, o end switch e o start switch, ele verifica a primeira string. Esta, não a primeira palavra, a primeira string. E a última string. Então, string é o que está dentro. Não, isto tudo é palavra, não é string. O string é cada coisa, ou cada letra, cada caractere. Então, ele verifica a primeira caractere e a última caractere se é verdadeira. E, por fim, temos este, na verdade, que é o count. O count, ele serve nada mais para contar o número de ocorrências de uma palavra dentro de uma frase. Então, posso, por exemplo, ver aqui com o meu texto. Este texto, Ctrl C, Ctrl V. Coloco aqui, Python é incrível. E Python é é maravilhoso, é incrível. Por exemplo, vou deixar assim. E venho aqui, print texto ponto count. Count o que? Python. E rodo isto, vai ver que o retorno é 2. O que quer dizer 2? Que ele encontrou esta ocorrência por 2 vezes. Temos Python nesta frase. Então ele retornou 2. Por exemplo, vou dizer aqui find P. Rodo, ele retornou 2. Temos 2 vezes P. Temos este P e temos este P. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, P minúscula, vamos verificar P minúscula. E verifico, ele retornou 0. Por quê? Ele é sensível a maiúsculas e minúsculas. Então, ele verifica se são maiúsculas ou se são minúsculas. De tal maneira que, por exemplo, neste tratamento, se você quer verificar se é real ou não é, ou seja, se tem P, não importa maiúscula ou minúscula, você terá que colocar aqui o método ponto lower, por exemplo, ponto lower, primeiramente, e vai conseguir colocar isso tudo a minúscula. E se você colocar se seja está em minúscula, está em maiúscula dentro da frase, mas você quer verificar se tem ocorrência de P, você roda isto, ele vai encontrar, vai ter como resultado 2. Por quê? Porque automaticamente no início ele fez com que todas as palavras fossem minúsculas, ou seja, de caixa baixa, depois você verificou. Então, já está a ver qual é a funcionalidade desses métodos, por exemplo. Então, se eu limpo isto, venho aqui, tenho a ocorrência de O, por exemplo, várias vezes, coloco aqui O e rodo. Tenho um ponto aqui que eu esqueci. Vamos lá. E rodo aqui. Tenho O e vou ver. Tenho 4 vezes O. Então, ocorreu, tenho O aqui neste Python, tenho O aqui, tenho O aqui e tenho O aqui 4 vezes. Então, essa é a funcionalidade do método ou da função count dentro do Python para strings. Então, é muito importante você conhecer esses métodos e é muito importante também visitar a documentação. Eu vou deixar aqui o link na descrição, a documentação de Python para strings, e você irá verificar outros métodos, irás, na verdade, aperfeiçoar ainda, conhecer esses outros métodos, e será muito importante você conhecer todos eles. Vamos só recapitular aqui, falamos um pouco a respeito de strings, onde nós vimos definição de string sendo aspas duplas e aspas simples, onde nós vimos que strings também podem ser de multilinhas, e nós conseguimos imprimir isso, vimos uma coisa muito bonita, e que vem, na verdade, formatado assim como está.
Depois vimos a concatenação ou junção de strings dentro do Python. Vimos também os principais tipos, ou seja, métodos de strings, onde falamos que métodos são nada mais que funções. Se você vir aqui para este método, por exemplo, lower, você vai ver que é função def lower, é uma função que na verdade retorna literal string e ele coloca em caixa baixa todos os caracteres que você manda colocar. E vimos também lower upper, temos strip, vimos o replace, vimos o split, vimos o find, vimos o start switch e end switch e por fim vimos o método count. Então, estes são os conceitos importantes que você precisa dominar dentro do Python para nós conseguirmos caminhar juntos ao longo deste maravilhoso curso. Até a próxima aula.